Oi, bem-vindos a mais um podcast Minha Vida na Tela. E o episódio de hoje é Bird Box. Sim, hoje eu resolvi fazer uma narrativa de um filme mais contemporâneo. Bird Box foi um grande sucesso do Netflix, que foi lançado em 2018 e teve como protagonista a atriz Sandra Bullock. A história é a seguinte: Mallory é uma mulher independente, artista plástica, que está grávida. A primeira cena do filme aparece ela pintando quadros bem tristes, pessoas quase que depressivas, desconectadas. Ao mesmo tempo, Mallory é alguém com um olhar triste, alguém que inclusive não está reconciliada com sua maternidade, sem esperança até. Na segunda cena, ela vai até o hospital com sua irmã para fazer o exame pré-natal, mas ela não está reconciliada ainda com a sua própria maternidade. A partir de então, uma série de eventos pós-apocalípticos vão acontecendo. As pessoas, sem nenhuma explicação, ao olhar para aquilo que em alguns momentos se chama de a coisa, elas começam a se suicidar. Inclusive, a sua irmã faz isso. E assim vai acontecendo no filme. Muitas pessoas vão se suicidando por alguma coisa que ninguém sabe dizer o que é. É um mistério durante toda a trama do filme. Bastava olhar e a pessoa se matava. Alguns desses, inclusive Mallory, conseguem fugir e se refugiam em uma casa. Esse grupo fica guardado nessa casa e eles percebem que eles têm que fechar todas as janelas e não podem olhar para o lado de fora. E assim eles vão sobrevivendo. E assim irão ter várias cenas. 5 anos depois, alguns desses personagens morrem, mas Mallory já tem dado à luz a um filho e tem ficado com um filho de uma outra pessoa, uma outra moça que morreu. Nesse momento, começa o momento clímax da vida, do filme. É um momento onde Mallory precisa atravessar um rio com todos os seus desafios com essas duas crianças, que até então ela dá o nome de menino e menina. Com esses dois filhos, ela vai atravessando esse rio que é cheio de intempéries e de adversidades. E é um momento de tomar muitas decisões difíceis, inclusive quem vai sobreviver. Mallory toma decisões, cruza o rio e chega em um outro lugar. E para que nesse outro lugar ela possa encontrar, no final do filme, uma comunidade de pessoas que são imunes a essa coisa que leva as pessoas ao suicídio. São pessoas cegas. Nesse momento, 2 episódios são interessantes. Mallory encontra a médica que no início do filme fez o seu exame de ultrassom. E, ao mesmo tempo, Mallory, que em um momento do filme tinha encontrado uma caixa com pássaros, uma gaiola com pássaros, ela solta, ela abre e esses pássaros podem finalmente voar. Bom, eu vi que você viu que é uma história bem tensa. Mas como é que a nossa vida se relaciona com a história de Mallory e a história da caixa de pássaros? Muita coisa. Alguns teóricos vão dizer que, na verdade, aquela coisa que ninguém sabe dar um nome e que leva as pessoas ao suicídio é a depressão. E eu diria até que não é qualquer depressão. É a depressão que Viktor Frankl fala, a depressão por falta de sentido, a depressão noógena ou noogênica. As pessoas perdem o sentido da vida quando elas ficam distraídas e olhando para tudo aquilo que rouba a sua vida interior. Quando o grupo se tranca numa casa e sobrevive, é porque aquelas pessoas dizem: nós precisamos olhar para a nossa vida interior. Nós precisamos entrar dentro de nós e nos conhecermos e dar nome ao que nós sentimos. Porque quando nós olhamos para fora, distraídos, olhamos para a finitude, olhamos só para os problemas, olhamos só para aquilo que nós não podemos controlar e queremos controlar, nós entramos em depressão. Então, o sentido é muito isso. Aquelas pessoas que cultivam essa vida interior, elas conseguem se proteger da depressão. Mais ainda, o pássaro numa gaiola quer dizer muito o sentido de vida. Mallory, naquele momento, ela encarnou uma frase do Viktor Frankl.
o Viktor Frankl dizia assim: nem sempre nós somos livres das circunstâncias, como aquele pássaro na gaiola. Eles não eram livres daquelas circunstâncias. Mas no final do filme, quando ela solta os pássaros, ela entende: nós somos sempre livres para, é o que o Viktor Frankl fala. O Frankl vai dizer que, mesmo que as circunstâncias limitem a nossa liberdade, nós somos sempre livres para escolher uma atitude. Na verdade, foi aquela Mallory que no início do filme estava completamente magoada com o fato de estar grávida. No momento da travessia do rio, ela se reconcilia com sua própria maternidade. Aquelas duas crianças, o menino e a menina, eles se transformam num motivo, num sentido para que ela lute. Qual o sentido? O que nos faz lutar? O que nos dá força para lutar, para acordar todos os dias? O que nos dá força para atravessar o rio da vida? Um rio cheio de quedas, um rio cheio de transbordamentos, cheio de ondas. Qual o sentido da nossa vida que é tão forte que nos faz atravessar o rio? O rio tem o sentido da travessia, da mudança, da escolha, da decisão. Ali Mallory está se transformando, ali Mallory está se tornando quem ela é. Ali ela está passando por cima, ali não importa mais o que ela vê, o que ela não deixa de ver, importa pelo que ela está lutando, o sentido da vida dela. No final do filme, Mallory percebe que são os cegos que sobrevivem. Os cegos são porque na verdade o sentido da vida você não vê. Muitos de nós procuramos no material o sentido da nossa vida, mas o sentido da vida é uma voz, a vida nos faz um chamado. Só aqueles que se cegaram para as dispersões dessa vida têm um ouvido mais atento para ouvir um chamado, o sentido da vida. O que a vida está te chamando agora? Qual o sentido da sua vida? Pelo que vale a pena você lutar? O que te dá força para atravessar esse rio? Ao mesmo tempo, o que rouba o teu olhar dessa vida interior? O que rouba o teu olhar de Deus? O que rouba o teu olhar do olhar da eternidade? Mallory foi descobrindo. E no final, quando ela encontra a médica, é quase como ela se reconciliasse com sua vida, com a sua história, com seu presente e dissesse: a minha vida tem sentido, apesar de todas as dificuldades, apesar do rio tão cheio de ondas que tenta me atrapalhar. Vamos ficando por aqui e a gente se encontra no nosso próximo episódio de Minha Vida na Tela.